E nessa aula nós vamos confeccionar um kimono, que é uma peça muito versátil e pode ser utilizada de diferentes tipos de formas. Como, por exemplo, você pode utilizar essa peça como uma peça de sobreposição, pode também adaptá-la e criar uma saída de praia, dá para você usar de muitas formas. É uma peça que ela não é difícil, é uma peça que você consegue confeccionar mesmo que você só tenha uma máquina doméstica. Aplicando as técnicas corretas, você vai conseguir executar essa peça de maneira simples e prática. O tecido que eu escolhi para poder fazer esse kimono foi essa viscose. Olha só que estampa bonita. Aqui tem aproximadamente 1,40 m, é mais do que suficiente. Veja só como que é a estampa dessa viscose, é bem bonita, com esse fundo verde e tem várias pintinhas. Então o que que eu pensei? Em usar esse tom de verde um pouquinho mais escuro, que é esse aqui, aproximadamente, ó, para poder criar esse charme na frente. Analisando a estampa, eu poderia também colocar se fosse um tecido preto, um tecido branco, ou até mesmo um tom de creme que tem aqui por dentro. Ficaria interessante para poder ter esse detalhe no kimono, essa faixinha que tem aqui na frente do kimono, para dar um charme a mais. Agora que nós já decidimos os tecidos, fizemos ali a composição, idealizamos a peça, nós vamos precisar dos moldes. Aí no final, depois que você fizer o processo de montagem, você vai ter aqui o molde do kimono já prontinho, em tamanho único. Você pode fazer alterações se você quiser no molde, pode vir aqui medir, ver a largura, ver o comprimento, se você quiser alterar também, diminuir ou aumentar. Se você quiser fazer, por exemplo, uma saída de praia, você pode pegar e aumentar. Se você quiser acinturar um pouco mais, deixar a peça mais acinturada, ou simplesmente quiser fazer ele um pouquinho mais largo, é só redesenhar aqui. Aqui eu tenho a parte das costas, que a gente vai cortar desse jeito, separadamente. Aí depois nós vamos dobrar aqui, para a gente poder cortar, ó, a parte da frente. Eu fiz tudo em um molde só para poder facilitar. Aí aqui a gente tem a parte da frente, que tem essa faixinha aqui desse lado, ó. Depois nós vamos destacar para poder cortar. Agora eu vou começar o processo de corte aqui da região das costas. Posicionei aqui o molde e o meu tecido ele se encontra dobrado. Eu gosto sempre de cortar pelo lado avesso para facilitar qualquer tipo de marcação que você tiver no tecido. E também eu gosto de criar esse tipo de lembrança, porque eu sei que quando eu pegar o tecido, eu sei que eu cortei ele do lado avesso e alguns tecidos, esse é mais fácil, porém alguns tecidos é meio complicado você saber qual é o lado certo e o avesso, então isso ajuda bastante. Posicionei aqui a parte das costas com o tecido dobrado, aqui desse lado tá a dobra, aí eu vou posicionar alguns pezinhos aqui em cima. Você pode utilizar qualquer tipo de pezinho, só para o tecido não movimentar. E eu vou seguir aqui todo o alinhamento do fio reto do tecido. Aqui eu tenho a auréola do tecido, então o meu fio reto ele está nessa direção. Aí eu posiciono o molde, ó. Aqui eu tenho a setinha que eu coloquei, indicando o fio. Dobrei novamente aqui o meu tecido, para poder economizar bastante. Confiro aqui a parte de baixo, no alinhamento correto, no fio reto. Agora eu vou colocar uns pezinhos, assim. E vou prender aqui com um alfinetinho. Eu vou cortar 2 vezes. A parte da frente ela não precisa ser inteira na dobra. A gente vai cortar 2 partes separadas. Agora eu vou cortar as mangas. Eu posicionei aqui dessa forma, ó, seguindo o fio, o alinhamento correto. Alfinetei. Eu vou precisar cortar essa manga 2 vezes. Aí eu vou pôr um pezinho aqui e começo o corte. Nesse lado aqui, ó, meu tecido ele tá na dobra, eu dobrei ele para cá, então eu vou cortar 2 vezes desse jeito.
Pronto, efetuei aqui o corte das duas mangas, assim. Aí ela vai ficar desse jeito, ó. Cortei ela na dobra. Aí agora nós vamos cortar a faixinha que vai ser aplicada na frente, para depois a gente começar o processo de costura. Agora nessa etapa eu vou cortar as faixinhas que eu vou aplicar na região da frente, e eu decidi também cortar uma faixinha um pouquinho mais estreita para poder aplicar no barrado da manga. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, ele está dobrado. Eu vou usar esse tecido aqui, que é o mesmo tecido que eu vou utilizar para poder fazer a calça. Foi a sobra, então eu vou utilizar ele para poder criar esse efeito diferente. Aí eu vou pegar aqui desse jeito. Eu vou cortar uma faixa de aproximadamente 10 centímetros. Aí a largura, eu vou ver a largura da frente. Ela precisa pegar toda a largura da frente. Ajeito aqui, eu vou usar uma régua. Aí eu posiciono aqui 10 centímetros e vou fazer uma marcação. Eu vou precisar de duas tiras dessa, duas faixinhas de 10 centímetros pelo comprimento ali da parte da frente. Eu corto sempre maior, depois o excesso eu vou e corto. Mas a largura eu vou utilizar 10 centímetros. Aqui embaixo eu vou marcar 10 também, posiciono, alinho bem certinho. Aí você pode medir com a fita métrica, pode usar uma régua. O importante é sempre alinhar o tecido bem certinho e marcar. Aqui eu vou marcar com um giz, pode ser uma canetinha fantasma também. Pronto. Fiz essa marcação, agora eu vou marcar novamente mais uma faixinha de 10. Pronto. Fiz aqui duas marcações, ó, 10 centímetros, aqui tá a dobra do tecido. Aí eu vou pegar aqui agora e vou marcar aproximadamente uns 8. Aí você pode determinar a largura que você achar interessante para a manga, porém a parte da frente a gente tem que se atentar bastante, porque ela tem que encaixar depois com o ombro da parte das costas. Então aqui no meu caso, como eu não mexi no molde, não adicionei margem, não fiz nada, 10 centímetros é suficiente. É o tamanho exato para ter esse acabamento ali na parte da frente e encaixar com as costas. Mas se você fizer qualquer alteração no molde, você precisa medir e calcular o encaixe dessa faixinha. Pronto. Ajeito. Vou marcar aqui mais uma faixinha de 8. Só por segurança, ela vai estar bem maior, mas o meu tecido vai dar certinho aqui. Pronto. Agora eu vou cortar essas faixas. Agora que nós já finalizamos o processo de corte, nós vamos começar o processo de costura. Aqui na parte superior do decote das costas, nós vamos aplicar um viés de acabamento. Então, eu vou usar um viés pronto. O viés você encontra em qualquer armarinho, ou você pode cortar também uma tirinha, no sentido enviesado, do próprio tecido. Porém, eu vou utilizar esse aqui, que é um viés de cetim. Como eu estou trabalhando com um tecido mais fininho, é sempre bom a gente adequar o viés ao tecido. Por exemplo, se eu colocar um tecido de algodão, um viés de algodão aqui nessa parte, pode ser que ele fique um pouco grosseiro. Então, eu vou aplicar o viés de cetim e vou fazer o acabamento aqui nessa região do decote. Agora eu vou começar aqui a aplicação do viés no decote. Eu abro o meu viés de cetim, venho aqui pelo lado correto, posiciono, assim, e vou começar o processo de costura dentro desse vãozinho que tá aqui. Aí agora eu vou alinhando aqui o viés com a bordinha aqui do tecido e vou costurando dentro do vão. Ajeito, assim. Ajeito. Chegando aqui no final, faço um retrocesso. Finalizei aqui essa costurinha que eu rebati aqui por dentro. Ela é opcional, porém eu gosto que ela dá um pouquinho mais de estrutura aqui para essa região do decote. Aí depois você pode dobrar essa parte aqui do viés para dentro,
passar ferro para poder deixar ela mais assentada e rebater esse viés aqui por dentro. Aí eu vou alinhar ele aqui desse jeito. Posiciono e vou costurá-lo desse jeito aqui, dando o acabamento em torno de todo o decote. Faço um retrocesso. Aí eu vou ajeitando aqui por dentro o viés, alinho e costuro. Ajeito sempre o tecido para ficar bem alinhado, não ficar torcido. Finalizo com retrocesso. Pronto. E assim o acabamento aqui no decote das costas fica finalizado. Agora nós vamos prosseguir para a próxima etapa. Agora nessa próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as faixinhas que eu cortei, que vão ser aplicadas na frente. Eu vou dobrar elas ao meio desse jeito e vou vincar ela com ferro, para ela ficar bem assentadinha e facilitar o nosso processo de costura. Porque nós já fizemos o acabamento ali no decote das costas, agora nós vamos fazer a união frente e costas, só que para isso a gente precisa aplicar primeiro essa faixinha, para o ombro bater certinho, o tamanho do ombro da frente, bater com o ombro das costas. Aí eu venho com ferro, passo, depois eu venho com mármore, dando um choque térmico no meu tecido, assim, para ele ficar bem passadinho, ó, desse jeito. E eu vou fazer esse processo na faixa de um lado, do outro, e vou aproveitar e vou fazer também esse mesmo procedimento nas faixinhas que eu cortei menores, que a gente vai aplicar na borda da manga. Então, a gente já pode fazer esse processo em todas as partes. Aí eu vou repetindo esse mesmo processo em todas as faixinhas. Passo, alinho borda com borda, aí eu venho, passo, alinho borda com borda. Minha tábua já tá pedindo outra, ela tá bem usada. Depois eu tenho que trocar esse tecidinho que tá nela aqui, que tá bem feia. Ajeito. E vou repetir esse mesmo procedimento nas outras. Eu estou usando uma mini tábua de passar porque é mais prático, facilita bastante. E assim, a minha faixinha ela vai criando forma. Olha como que fica bem bacana, bem assentada, para facilitar também o processo de costura. Aí agora eu venho, pego aqui o lado que está com a abertura da minha faixa, posiciono desse jeito, alinho aqui borda com borda, e vou prender. Lembrando que eu cortei essa faixinha com 10 centímetros, depois eu dobrei ela ao meio, aí ela vai ficar aqui agora com 5. Aí depois que a gente costurar, ela vai ficar aproximadamente com 4 centímetros de largura no resultado final. Aí eu vou alinhar bem certinho, ajeito. Gosto sempre de prender tudo com alfinetes, porque facilita quando a gente leva a máquina de costura. Eu cortei um pouquinho maior, não tem problema, porque depois a gente pode refilar, depois que a gente costurar. É sempre bom trabalhar com um pouquinho de segurança, assim. Veja só, tudo preso. Aí eu vou repetir esse mesmo processo aqui agora do outro lado e vamos para a máquina passar uma costurinha nessa borda, unindo a faixinha com essa parte aqui do corpo. Agora nessa etapa eu vou unir a faixa aqui na parte da frente. Faço um retrocesso no início. Aí eu vou removendo aqui os alfinetes, alinho bem certinho e costuro. Não precisa ter pressa nessa etapa, só ir devagarzinho e costurar alinhando tudo. Ajeito. Aí agora nessa etapa eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte. Pode ser feito ou no zigue-zague, se você não tiver um overlock, ou aplicar qualquer tipo de acabamento que não deixe esse tecido aqui na borda desfiar.
Finalizado o processo de costura aqui nessa região, agora eu vou passar tombando essa parte aqui da faixa para esse lado, ó. Vou tombar essa costura aqui para o lado da minha peça e vou abrir essa costura aqui com ferro nesse momento. Finalizei aqui o processo de abertura, passei bem certinho, tombando toda a margem interna para o lado da peça, para o lado estampado. Agora eu vou aplicar aqui um pesponto. Esse pesponto ele é opcional, porém eu gosto de prender essa sobrinha de costura que fica aqui por dentro. Aí eu vou aplicar aqui com a distância de um pezinho de máquina, 1 centímetro aproximadamente, e vou pespontar aqui do lado do tecido estampado. Ajeito. Eu acho que dá um charme à peça e também deixa ela mais forte. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento do outro lado, para depois a gente fazer a união frente e costa através dos ombros. Finalizei aqui o processo de costura, costurei as duas faixinhas aqui na região da frente, veja só como que ficou. Agora a gente já pode fazer a união dos ombros aqui na parte das costas. Aí eu vou reservar aqui por enquanto, assim. Vou pegar aqui a parte das costas. A gente já fez o acabamento aqui na região do decote. Vou posicionar aqui agora a parte da frente, vou alinhar parte com parte, desse jeito. Vou pegar o lado certo com o lado certo, vou posicionar aqui, alinhando o ombro. Vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Ajeito, alinho. Aí agora eu vou alfinetar aqui essa região dos ombros. Eu vou pegar o alfinetinho e vou prender para a gente poder passar uma costurinha fazendo a união dos ombros desse lado e desse lado, frente e costas. Prendi aqui com alfinetinhos, ombro frente com ombro das costas. Agora eu vou unir pelos ombros. Ajeito e costuro. Faço um retrocesso. Alinho bem certinho aqui no final. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na overlock no ombro, para depois a gente aplicar uma costura de pesponto. Ajeito e faço o acabamento na borda. Finalizei aqui o acabamento interno do ombro na overlock. Aí eu passei tombando essa margem para cima. Agora eu vou aplicar um pesponto aqui pelo lado de fora para poder segurar e dar o acabamento melhor dentro dessa região do ombro. Ajeito. Aí veja só como que ficou aqui o ombro, bem assentadinho, bem bonito. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento do outro lado e nós vamos começar a aplicação da manga. Finalizado aqui a costura dos ombros, veja só como que ficou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui o processo de aplicação da região aqui da manga. Aí o que eu faço? Eu venho, vejo aqui o lado correto, esse lado aqui vai ser encaixado aqui, desse jeito. Olha só, como que é uma manga mais simples de pregar. É uma manga reta, então fica bem mais fácil, assim. Aí eu vou fazer esse encaixe desse jeito, vou posicionar aqui assim. E vou alfinetar para a gente poder levar a máquina e passar uma costura reta, prendendo a manga aqui no lugar. E posteriormente, depois que a gente unir essa manga aqui desse jeito, ó, nessa parte, nós vamos pegar a faixinha,
essa outra faixinha aqui mais fina e nós vamos aplicar ela aqui nessa borda, desse jeito, ó, para dar o acabamento. Nós vamos repetir isso dos dois lados. Agora eu vou efetuar o processo aqui de costura da manga no corpo. Ajeito. Faço um retrocesso no início, alinho e costuro. Essa manga ela é uma manga bem simples, porque ela é uma manga reta, então qualquer pessoa que estiver iniciando na costura vai conseguir aplicá-la. Ajeito. Sempre que parar, pare com a agulha para baixo, para você conseguir movimentar a peça, alinhar e não sair fora. Parei, ajeito, alinho, removo aqui os alfinetinhos e costuro. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na manga. Vou fazer em toda a borda para não desfiar. Pronto. Finalizado o processo de costura aqui da manga. Veja só como que ela ficou. Bem sutil aqui desse jeito. Aí se você quiser, você pode aplicar um pesponto aqui nessa margem interna, que tá aqui por dentro, ó, desse jeito. Você pode aplicar um pesponto aqui por fora. Porém, eu vou deixar desse jeito porque eu acredito que vai ficar mais sutil. Agora, nessa próxima etapa, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui a manga. Eu vou abrir a manga aqui desse jeito, na parte inferior. E para isso, agora eu vou pegar e vou pegar aquela outra faixinha que eu cortei. Essa daqui ela tem menos do que a outra faixa. Essa daqui ela tem 8 centímetros dobrado, então ela vai ter 4 centímetros depois. Aí eu vou costurar, ela vai ficar um pouquinho menor ainda do que 4 centímetros. Eu vou colocar aqui desse jeito, vou alinhar e vou alfinetar essa faixinha aqui na borda, assim, e vou passar uma costura desse jeito aqui para poder dar o acabamento e ficar igual essa parte aqui do centro, ó, que a gente fez, com esse detalhe. Agora eu vou fazer esse processo de aplicação aqui também na barra da manga dos dois lados. Porém, eu vou fazer com uma faixinha menor. Ela tem 8 centímetros que eu dobrei ao meio, aí ela vai ficar desse jeito aqui, com a largura mais estreita. Ajeito. Pronto. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado, para depois a gente fazer o acabamento na overlock. E a manga ela vai ficar com esse detalhe, ó. Olha que bonito que fica, um charme a mais. Finalizamos aqui o processo de costura, de aplicação aqui na borda da manga. Veja só como que se encontra, assim. Aí, se você quiser por fora aplicar um pesponto, nessa região você pode aplicar, aqui nessa parte. Porém, eu não vou aplicar, eu só passei bem certinho, ficou bem bacana. Agora nós vamos unir as laterais. Nós vamos passar uma costura vindo aqui da manga, parar aqui no encontro entre aqui a parte da manga e a parte do corpo. Depois nós vamos descer, fechando aqui toda a lateral da peça. Nós vamos repetir esse procedimento dos dois lados. Aqui do outro lado eu vou fazer o mesmo processo, alinhar bem aqui essa costura de baixo aqui da manga. Depois nós vamos descer, fazendo essa costura aqui na parte lateral. Agora nessa próxima etapa nós vamos fazer o processo aqui de união da lateral, tanto aqui da manga, e descer fechando toda a parte do corpo. Eu vou alinhar bem certinho e vou iniciar aqui com retrocesso. É muito importante alinhar todas as costuras, o encontro aqui da manga para poder ficar bem bonitinho. Como a gente está utilizando aqui um tecido diferente, é bom centralizar ele para ele ficar bem alinhado.
E eu encontro também ali na parte de baixo da manga para poder ficar bem certinho. Aí eu vou prosseguindo toda a costura aqui da manga. Quando chegar próximo ao encontro eu vou parar e vou girar para o outro lado. Ajeito a peça. Sempre quando parar, pare com a agulha para baixo. Aí eu vou costurar até aqui no encontro. Chegando aqui próximo, eu vou parar a costura. Vou girar aqui o tecido e vou costurar agora descendo. Assim. E agora eu vou costurar até a barra. Vou prosseguir até chegar lá embaixo. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui em toda a lateral da manga e descer fazendo o acabamento na lateral do corpo da peça. E depois nós vamos fazer a barra para poder finalizar. Aí eu vou repetir esse mesmo procedimento dos dois lados. Agora nós vamos finalizar fazendo as barras. Agora, para poder finalizar a peça, nós vamos fazer a barra inferior. Aí eu vou dobrar uma vez, vou dobrar outra vez e vou aplicar uma costurinha. Se você sentir dificuldade nessa etapa, você pode passar a ferro, dobrando aqui bem certinho de fora a fora na peça, prender com alfinetinhos ou simplesmente linhavar antes de trazer a máquina. Porém, com um pouco de prática você consegue fazer, treinando bastante. O interessante é sempre dobrar, segurar a barra, alinhar, conferir aqui a largura, não precisa esticar, aqui eu vou dosando, aí agora eu vou costurar sem esticar para a barra não ficar torcida. Inicio com retrocesso. E vou costurando bem na bordinha, com bastante cuidado. Aí eu paro, ajeito a peça, dobro uma vez, depois dobro outra vez, assim. Ajeito a largura. Só de dar uma esticadinha a gente já consegue colocar na posição correta. Porém, quando a gente vai costurar, a gente não estica. A gente só ajeita e costura. Aí eu ajeito, ó, seguro antes de costurar, alinho, vejo que tá na largura correta e costuro. Pronto, finalizei aqui a barra. Agora, para finalizar a peça, eu vou passar bem e o kimono ele já vai estar pronto.